Muito boa noite, está no ar o ICL Notícias, segunda edição desta terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. Clima quente. Ministro Flávio Dino depõe na Comissão de Segurança da Câmara. Eu não sou acusado. Os detalhes com Heloísa Vilela. Por gentileza, mantenham-se em silêncio. Ministro Lewandowski se aposenta no STF e deixa uma surpresa para Sérgio Moro. Veja com a advogada Maíra Réquia. Petroleiros pedem investigação sobre a venda de unidade da Petrobras. O caso foi revelado em primeira mão no ICL Notícias. A gente agradece a preocupação do presidente Jean Paul Prat. E mais, análise do mercado financeiro com Débora Maganha. E tem ainda a opinião de Guga Noblar, César Calejon e Chico Sá sobre os principais temas do dia. Está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. Muito boa noite para você que já está aqui no nosso chat. Olha, Marquês de Souza no Rio Grande do Sul, Monteiro Lobato em São Paulo, Bélgica conectada no ICL segunda edição, Recife, Brasília, Manuel Duarte no Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, César Calejão. Boa noite, Rô. Boa noite, Chico, meu camarada. Boa noite, comunidade ICL. E aí, Chico, Recife na área, hein? Importante, não só os belgas, mas os pernambucanos também na área. Que bacana, começando mais um dia quente em Brasília. Vamos que vamos. Falando em Brasília, boa noite, Guga Noblar. Opa! E aí, galera, boa noite, Rô, boa noite, Calejão, boa noite, Chico, e essa audiência maravilhosa. É isso aí, além do Guga Noblar, Heloísa Vilela também está em Brasília e acompanhou o depoimento do ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Segurança Pública. Dominada pela oposição, a comissão convocou o Dino para dar explicações sobre as ações do governo. Mas a sessão durou apenas 1h30 e foi interrompida depois de muito bate-boca. Elô, conta pra gente o que aconteceu hoje aí. Boa noite, pessoal. Olha, dizer que o ministro Flávio Dino depois aqui hoje é até pedir muito. Ele tentou depor, ele tentou responder as perguntas dos deputados, né? Mas os deputados da oposição não deixavam Dino falar, interrompiam o tempo todo. E o clima foi assim tão intenso, né? Essa tentativa de impedi-lo de falar foi tão escandalosa que o presidente da comissão, que também é do chegou uma hora que ele estava aos gritos com os próprios colegas de partido pedindo que calassem a boca, que deixassem o ministro responder. Mas foi impossível e a sessão foi encerrada antes que Dino pudesse esclarecer o que os deputados, na verdade, não queriam saber, né? Eles queriam era fazer toda essa cena, porque no final dessa tentativa de depoimento, eles se juntaram diante da Câmara, da mesa da presidência da comissão para gritar que ele estava fugindo de falar. E a gente viu que não foi nada disso que aconteceu. Dino, com sua marca registrada de muita calma, muita ponderação, não perdeu a linha, né? não se alterou, não se irritou em momento algum. E quando não tinha jeito de falar, ele simplesmente abaixava o microfone e ficava olhando de camarote a confusão que os próprios deputados que dominam essa confusão armaram na tarde dessa terça-feira aqui na Câmara em Brasília. E como disse a Elô, o ministro Flávio Dino foi interrompido várias vezes. Vamos ver. Justiça, ele aqui não está como senador. Ele está aqui como ministro da Justiça, servidor público do Estado brasileiro. Se assim tivesse como senador, ele não era para ter processado 5 parlamentares dessa casa e 2 senadores. Era só isso que eu queria falar, senhor prefeito. O que aconteceu na CCJ é que, em vez de perguntas, houve acusações. E eu tenho certeza, pelo que o presidente acabou de dizer, que isto não ocorrerá aqui. Por quê? Porque eu não sou réu, eu não sou acusado, eu não estou aqui nesta condição, eu estou na condição de convidado. Sim, senador do povo do Maranhão, sim, ministro da Justiça, e estou aqui para responder perguntas.
Elô, ministro Flávio Dino não sai do salto. Pois é, ele manteve a calma o tempo todo e, quando pôde, deu as respostas às perguntas que foram feitas. Mas as provocações foram muitas. E quem ficou mal nessa história toda foi o presidente da comissão, que é do PL e que não conseguiu colocar ordem na casa, nem junto aos próprios correligionários do PL. Para Flávio Dino, acabou tudo muito bem, obrigada, porque quando ele pôde falar, ele respondeu sobre o decreto das armas, disse que agora em maio deve sair já uma solução, um texto final para resolver o problema das lojas que foram fechadas, né, por causa dessa revisão das armas que seriam legais e as que não seriam, enfim, deu as respostas quando pôde dar. Agora, ficou muito claro que eles não queriam resposta nenhuma, né, queriam armar um circo aqui na Câmara. E essa calma maranhense do ministro da Justiça, Flávio Dino, incomodou muita gente. Vamos dar uma olhada. Senhores, por gentileza. Tem que ter ordem, cara. Senhor presidente, a nossa vida. Ou seja, Elô, que verdadeiro barraco, né? Foi um barraco e acabou com uma denúncia de que a deputada Carla Zambelli desrespeitou a ética e o decoro porque mandou um deputado tomar algo que eu não posso repetir. Então, isso também vai ser motivo de investigação. Bom, todo mundo quer falar sobre a sessão de hoje. Na verdade, o que vimos hoje foi um repeteco, né, da primeira participação do ministro Flávio Dino entre os deputados. Vai lá, Chico, depois Calejão e Guga, depois passo para você. Boa, primeiro, boa noite, Elô. Que linda aí nessa galeria parlamentar, que bacana, Elô, que bom tê-la, que luxo para o ICL tê-la aqui à noite com a gente também. Ali você via aquela bancada da lacração, né, da extrema-direita, que vai ali para isso. Muita gente que não é da comissão, tem que deixar patente isso, que vai lá porque é convocado ali pelo o que sobrou do bolsonarismo. É muito forte a bancada da bala que é um grupo do parlamento que tem 44 deputados, ou seja, não é pouco, formado normalmente por aqueles radialistas radicais dos estados que pregam violência, ou militares. Tem muito, você pega isso, tem, sei lá, o Capitão Augusto de São Paulo, Cabo não sei quem, tudo com uma patente, mas é essa bancada, que o Major Vitor Hugo de Goiás, essa bancada ela causa muito tumulto. Normalmente ela coincide com o pé na bancada evangélica. Normalmente o cara é da bancada da bala e da bancada evangélica. Ele tem essa dupla militância. E essa gente vai lá de forma declarada. Mas eu creio que agora, já é a segunda vez que o Flávio Dino, um ministro muito importante do governo, que tem bronca para resolver nos indígenas atacados pelo garimpo, que tem milhões de confusões para resolver no Brasil, perdeu uma tarde preciosa, né, das suas atividades no Ministério, para submeter essa palhaçada, sabe? Eu acho que está na hora de quebrar, de evitar uma ida. O governo ser mais forte, ensaiar melhor no Congresso e não permitir esse tipo de espetáculo. Não serve para nada. Só de palanque para a oposição, né, Sérgio? Sim. Exato, e eu acho que o que isso demonstra muito claro, a gente já analisou isso aqui, é o quanto o Flávio Dino, a forma como ele se conduz, é extremamente eficiente contra esses bolsonaristas, porque eles se veem desarmados, são figuras parlamentares absolutamente ineptas, relativamente limítrofes até, eu sei que é um termo bastante pesado, mas gente que não tem nenhuma propriedade para se articular, que não traz nada para o debate público, que tenha nenhum peso e nenhum significado mais importante e que fica nesse tipo de coisa tentando lacrar, tentando ganhar o corte, tentando estimular ódio, tentando se articular com base nesse tipo de propriedade que a gente sabe segundo a qual o próprio bolsonarismo funciona. Quando eles pegam uma pessoa extremamente capacitada, um intelectual de fato, que é o Flávio Dino, dá problema. Eles não conseguem.
Então aí tem esse tipo de coisa que é no futebol, a gente chama de fazer a catimba, né? Isso. O cara ele não dá conta, ele sabe que tecnicamente o time dele é muito inferior ao outro time, e ele começa a fazer faltas agressivas, ele começa a xingar, ele começa a tentar dar tapa no adversário sem que o juiz perceba, aí sempre tem alguém que vem e apaga a luz do estádio quando o time está prestes a perder. Não é esse tipo de coisa que o bolsonarismo traz para a vida pública, é extremamente lamentável, mas ao meu ver, esses embates que se criaram na CCJ e agora nessa comissão, Rô, que você demonstrou, também são muito pertinentes porque demonstram o modus operandi que deve ser adotado para combater essa inépcia bolsonarista. O Flávio Dino faz isso de forma ímpar. Guga, me lembrou muito os dribles do Ronaldinho Gaúcho, né? Cadê a bola? Cadê a bola? Já foi. Com essa extrema-direita maluca que tenta ganhar tudo no grito, que tenta sempre levar o debate para um caminho onde eles sabem fazer o jogo, onde eles sabem jogar, mas com Flávio Dino não funciona, porque ele não cai nas provocações, ele sabe ser debochado no limite certo, sem passar do ponto, e ele se cala na hora que tem que se calar, ele deixa as pessoas se exporem sem entrar sempre no confronto, então ele realmente sabe lidar. E hoje a gente viu mais uma vez aqueles deputados que não têm luz própria, que não têm conteúdo, que faz tudo por um palco, que faz tudo por um circo, que só consegue aparecer sob os holofotes dos outros, hoje o do Flávio Dino, sempre tentando lacrar, nunca preocupado com o que é de interesse público e só preocupado com like. Esses deputados hoje, mais uma vez, tentaram usar o Flávio Dino de escada, mas não conseguiram. O Flávio Dino, mais uma vez, mostrou que entende como funciona esse jogo da extrema-direita e se saiu muito bem. E teve um momento muito inusitado em que um deputado, Paulo Bilinski, teve a pachorra de tentar comparar o Lula a Hitler, porque o Lula é alguém que tenta desarmar a população, assim como Hitler fez, segundo ele. E aí é esse o momento que a gente vê aquele bolsonarista raiz em ação, porque o bolsonarista raiz é esse deputado, é esse sujeito que consegue comparar o Lula ao Hitler só porque ele quer desarmar o povo, mas dá chilique quando comparam o Bolsonaro ao Hitler por copiar slogan nazistas ou por ser votado pelos neonazistas, né? Tem que explicar para ele que nazista no Brasil não vota na esquerda, e em lugar nenhum. Nazista aqui no Brasil vota na extrema-direita, vota no Bolsonaro. E deixa eu só fazer um parêntese, Rô, porque esse termo é muito bom. O Guga diz ganhar no grito. O que a gente viu hoje é que eles perderam no grito. E isso é algo assim impressionante. Você consegue apelar e perder no grito. Foi isso que a gente viu hoje. Ou seja, não ganharam em nada, vezes nada. Chico, você falou da bancada da bala e o ministro Flávio Dino também cutucou a bancada da bala. Vamos ver. Nos anos 90, ou seja, sobre a égide da Constituição de 1988, para você comprar uma pistola ou um revólver numa loja Mesbla, você apenas apresentava a sua carteira de identidade. O povo brasileiro não aceitará, de maneira nenhuma, que Vossa Excelência deixe bandido armado e cidadão de bem desarmado não podendo se defender. Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Os Estados Unidos. E o que é que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Será que é impossível enxergar uma correlação lógica entre ódio, violência, armamentismo e crescimento de chacinas em escolas? Será que é por acaso que isto acontece apenas? Será que é por acaso que isto acontece apenas nos Estados Unidos e no Brasil, nesta dimensão? Elô, mais claro, impossível, né? Só faltava ter a luzinha ali e o giz.
E esse foi o momento que eles não aguentaram, porque não iam permitir que Flávio Dino continuasse nessa linha dessa analogia. Mas a analogia é muito óbvia, límpida, né? Não tem como negar. O país onde se pode ter acesso às armas com muita facilidade, como os Estados Unidos, é o país que lidera de longe essas chacinas em escola que agora estão começando a acontecer aqui. E quando o Dino começou a falar que não existe correlação entre povo civil armado e queda de assassinatos, aí eles começaram a gritar de todo jeito, porque não iam permitir que o Dino apresentasse os dados, as estatísticas, comprovasse e derrubasse de uma vez por todas essa ideia que não passa de uma ideia distorcida que não tem base nenhuma na realidade. Então, Dino, quando começou a ir nessa direção, eles ficaram alucinados e começaram a gritar. Agora, eu faria uma pequena diferença, talvez, não sei, talvez vocês possam me corrigir, entre a sessão da CCJ e essa, porque naquela quem se saiu bem foi Flávio Dino, porque os cortes daquela sessão circularam durante 3 dias, foi o que dominou as conversas, foram as respostas espetaculares que ele deu. E hoje me parece que eles adotaram uma outra estratégia, chegaram com aquela tropa de choque, inclusive com deputados que não fazem parte da comissão, para impedi-lo de falar. Por quê? Porque se ele fala, gente, não dá certo, não fica bem, né? Não fica bem para os bolsonaristas. Não fica bem. Então eles não deixaram, tentaram impedi-lo de falar. Foi uma estratégia que também não adiantou nada. Mudaram, né, a armação do jogo, certo, Guga Noblar? Esse é verdade, foi. De fato, eu acho que o Dino também estava hoje um pouco mais comedido. Eu acho que ele não queria entrar em disputa como entrou da outra vez. Porém, teve também a estratégia. Eles superlotaram lá a comissão, com vários deputados que não faziam parte. Claro que teve uma pressão muito grande para evitar que o Dino falasse, porque o Dino engoliu essa turma quando falou demais da outra vez. Debochou, passou por cima. Todos os cortes, como disse Elô, foram favoráveis. Agora não. Ele estava um pouco mais quieto e também eles não deixaram o Dino falar. Mas o Dino virou o principal, talvez, ministro que é opositor, que é visto como adversário pelo bolsonarismo, né? Ele está encarnando aquelas bandeiras, aquelas ações do governo Lula que batem de frente com o bolsonarismo e está indo para cima aí dessa questão da arma, foi para cima dos golpistas. Então o Dino por conta dessa briga que ele está travando com o bolsonarismo, é hoje o ministro que mais encarna essa visão de alguém que está em confronto com o bolsonarismo. Isso acaba elevando também a imagem dele, acaba fazendo com que ele fique numa posição de destaque maior, e eu acho que isso vai ter uma repercussão política muito favorável para o Dino. Eu acho que tem grande chance dele virar o favorito aí da esquerda entre os ministros a continuar desse jeito. Eu acho que eu até comentei isso com o Chico Sá aqui nos bastidores, Noblar. Me parece que é precisamente o caso, me parece que em seguindo essa dinâmica, o Dino ganha muito respaldo da esquerda porque ele tem muita propriedade. Ele é um cara que fala muito bem, ele é um cara que lida muito bem com todo tipo de conjunto normativo do nosso ordenamento jurídico. Ele sabe citar o Código Penal inteiro de trás para frente, ele sabe a Carta Magna inteira, então ele é um cara muito forte. Não é legal, fica a dica aí para os bolsonaristas, tentar lacrar em cima do Flávio Dino. Vocês vão perder todas, entende? Isso está claro. E a questão aqui, gente, é que o bolsonarismo, a extrema-direita do mundo inteiro, mas mais especificamente aqui eu estou falando do bolsonarismo, eles funcionam de acordo com uma certa lógica algorítmica, que reduz o debate público, que reduz a propriedade da discussão sociopolítica para coisas que são extremamente simples e, portanto, possa apresentar uma maior aderência, uma parcela ampla da própria população. Isso funciona enquanto você tem, enquanto teu interlocutor, alguém que não é capaz de trazer a complexidade das questões, sobretudo com base em fatos, em elementos que são muito mais densos. O Dino faz isso com uma maestria inédita nesse contexto, entende? Então, ele pode sim ganhar um protagonismo no sentido de se tornar a pessoa mais forte da esquerda depois do Lula. Ele pode, em seguindo essa dinâmica, se tornar um provável sucessor do próprio
Lula para a disputa em 2026 ou em 2030, não sei se o Lula vai tentar reeleição ou não, e ele desnuda o método da extrema-direita de uma forma muito eficaz. Então, a melhor forma de combater o bolsonarismo é seguindo a cartilha que o Dino representa aí. Vai lá, Elô. Eu posso acrescentar uma coisa que é um exemplo prático disso que você acabou de falar, Calejão. Você veja, os bolsonaristas gritavam lá, o senhor vai deixar bandido armado e homem de bem desarmado? Que é isso, é a redução a uma coisa simples, mas totalmente falaciosa. Como que o Flávio Dino responde a isso? Não, eu vou deixar a polícia armada, porque é ela que defende o cidadão. Então, ele também, de uma maneira muito simples, inverte o jogo e coloca esses bolsonaristas em conflito com a polícia. Perfeito, Elô. Chico, vou fazer uma perguntinha, vou pegar carona no comentário do Calejão. Temos aí, talvez, um forte candidato também da esquerda, falando agora do Flávio Dino. A gente já sabe que o Fernando Haddad é um dos preteridos do presidente Lula, mas Flávio Dino desponta, né? O Haddad ainda depende muito da economia, né? Vai depender de toda a história da economia. O Dino já larga com uma performance assim, né, de defesa do governo e de implantação de políticas muito importantes. A questão do garimpo, a questão amazônica, ele, como ex-governador do Maranhão, já era uma questão que ele conhecia muito. Conflito agrário, a questão indígena, é um homem que, como juiz, fez muitos júris, muito tribunal, então ele é muito preparado. E ele é atacado pelo bolsonarismo desde que ele era governador e liderou o consórcio do Nordeste no tempo da pandemia de Covid-19. Ele foi muito... fez ações muito importantes, tentando importar vacina antes de todo mundo, tentando importar medicamentos, tentando equipar os hospitais do Maranhão para enfrentar a pandemia. Então, naquela época, o Bolsonaro acusou ele, xingou ele de esse governador Paraíba comunista. Os bolsonaristas tentaram o ataque, isso que estão fazendo hoje no Congresso, ele já é um duelo continuado. Ele já vem desde o consórcio do Nordeste. Tentam atacá-lo, escolheram o adversário muito mal escolhido. Ele é muito preparado. Você cita qualquer coisa, ele vai lá na Constituição e pá na lata. Você fala de arma, ele mostra como isso tem causado tragédias em escolas. Então, não dá. Escolha o outro adversário. Bom, e bate-boca para lá, bate-boca para cá, chegou uma hora que o deputado Sanderson, presidente da Comissão de Segurança Pública, simplesmente encerrou a sessão. Vamos ver. Cadê o decoro, senhor presidente? Ele provocou como provocou na CCJ, senhor presidente. Bem, senhores, só um momentinho. Silêncio. Carla, só um pouquinho. Silêncio, por gentileza. Senhores, por gentileza, mantenham-se em silêncio. Dá para esse rapaz calar um pouco? Não, espera. Senhores, por gentileza, sentem-se. Na verdade, eu respondo, eu não pergunto. Senhores, está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. Elô, até para encerrar a sessão foi difícil ao sonoro som de fujão, é isso mesmo, né? Isso era o que eles estavam preparando, né? Era o teatro que eles prepararam. Eles queriam justamente provocar o fim da sessão para acusar Flávio Dino de ter ido embora sem completar as respostas, sem atender às demandas de todos os deputados. Isso é um teatro, ficou muito claro. Agora, me pareceu, não sei, aí a gente vai ter que conversar um pouco mais com as pessoas aqui para saber, que o presidente da comissão não estava fazendo parte dessa combinação. Existiu uma
estavam tirando foto antes de entrar na Câmara. Eu vi eles falando, isso aqui que é tropa de choque, tirando selfie, entendeu? Então, existe todo um clima que foi armado para que chegasse a esse resultado. É como eu disse antes, acho que o objetivo deles é que Dino não respondesse, porque quando ele respondeu, eles tiveram que aturar 3, 4 dias de milhares de vídeos com os cortes das respostas do ministro Flávio Dino. E logo após o término da sessão, Heloísa Vilela conversou com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ministro, o senhor vai voltar a essa comissão? É impossível, e digo isto com muita dor no coração, como ex-integrante da Câmara e como senador. Ou o presidente Arthur Lira toma providências, ou essa gente extremista, violenta, além de fazer ameaças, é capaz de agredir pessoas aqui. Porque eu já vivi isso na CCJ e hoje aqui na Comissão de Segurança, em que eles instalam um clima de ódio impossível de haver um debate. É impossível então, responder? É impossível, a estas alturas, eu cumprir um convite. Eu vim aqui convidado. Mas, neste clima, sem cumprir regimento, sem cumprir código de ética, sem decoro parlamentar, é impossível o ministro de Estado vir aqui, ou por convite ou por convocação, porque ele corre até risco de vida. Sabe-se lá do que essa gente é capaz. Eu mesmo não estou obrigado a participar deste tipo de cena, primeiro, em respeito ao povo brasileiro, porque isso aqui custa dinheiro público. Segundo, em respeito ao cargo que eu exerço. Terceiro, em respeito ao Congresso Nacional. Porque isso expõe, essa gente não entende, que isso expõe, degrada a imagem do Congresso Nacional perante a população. Com certeza. Eu acho que o resumo dele foi perfeito, né? Porque eu acho que eu, como cidadã, me sinto roubada. Eles estão usando o tempo de uma pessoa que representa, né, que tem um trabalho para fazer, como o Dino disse mais tarde, depois dessa pergunta ele ainda falou, eu poderia estar aqui trabalhando para impedir mais ataques às escolas, por exemplo, e estou aqui, ele não falou assim, mas perdendo meu tempo. E é um representante nosso que está ali perdendo um tempo que vale dinheiro, vale segurança, vale futuro. Enfim, então é realmente inacreditável. Agora é o seguinte, né, gente? Alguém precisa dar um jeito na casa. E aí? Talvez seja esperar muito do Arthur Lira ele resolver, né? Já são tantos acontecimentos nos últimos anos, né, Guga, que não dá para confiar que vá punir alguém ou que vá colocar uma certa ordem. No momento, o Arthur Lira está de cama, está hospitalizado, está se recuperando de uma cirurgia. Ele não está participando lá do ambiente do Congresso. Mas fica a desconfiança se o Arthur Lira vai conseguir frear uma bancada que é tão colada nele, tão colada na imagem do próprio Lira, que viveu tanto amor em torno do orçamento secreto, sabe? Tomara que ele acorde, mas é difícil acreditar. Complicado, né? Muito, porque, sobretudo, Rô, a questão central aí é que, além de gastar o tempo, como a Elo muito bem colocou, de um ministro da Justiça, que seguramente tem uma agenda imensa, tem outras coisas para ver, a mensagem que isso manda Veja, a gente habita uma república federativa que funciona de acordo com a representatividade. A vida sociopolítica do país é estabelecida com base em referências, em exemplos. Na medida em que você tem a Câmara se organizando dessa maneira, com gritos de torcida organizada, que foi o que vocês viram ali no final dessa sessão, com palavrão, por exemplo, que essa senhora, que eu não vou nem colocar o nome dela, que é uma parlamentar que andou armada no centro de São Paulo um dia antes do pleito presidencial do ano passado. Na medida em que tudo isso acontece, esse nível de quinta série e um nível violento de quinta série, um clima de animosidade, de desrespeito, de falta de decoro, o que isso faz de forma mais ampla é enviar um recado para a população que é assim que você resolve questões pertinentes à vida pública. Questões pertinentes àquilo que eu chamo de política social. A política institucional ela é um espelho direto para a política social.
Então, para muito além disso ser um absurdo, porque não resolve absolutamente nada, é extremamente deletério para a vida sociopolítica do país, porque manda uma mensagem absurdamente equivocada de como as pessoas devem se reunir e se organizar para debater, para resolver as questões que são pertinentes para a vida pública da nação. É absolutamente condenável e alguma coisa precisa ser feita. Não acho que também o Arthur Lira tenha condição de fazer isso, mas não dá para tocar 4 anos de governo com esse tipo de coisa, Noblar. O problema é que é o Arthur Lira, né, gente? O Arthur Lira, ele não tem moral para cobrar mais nada de ninguém. O Arthur Lira é aquele que passou pano para as ameaças que o Daniel Silveira fez contra ministros do STF. O sujeito chegou a ser preso e o Arthur Lira ficou ali dando um jeito de segurá-lo, de não tentar desagradar o Bolsonaro nessa história. Ficou do lado dele em alguns momentos, portanto. Então esse Arthur Lira, que também protegeu o Bolsonaro de vários processos, o Arthur Lira que protegeu os bolsonaristas, que protegeu o Daniel Silveira, ameaçando uma outra instituição, fazendo um ataque à democracia. Esse Arthur Lira agora vai fazer algo contra esses que agora estão? Já não fez. Teve oportunidade quando o Nicolas colocou uma peruca e cometeu um crime de homofobia em flagrante, e aí é um dos únicos momentos que a imunidade não protege, a imunidade parlamentar é quando você comete um crime inafiançável, e era o caso, transfobia. Ali, um flagrante de transfobia, ele deveria ter saído algemado. Além de não sair algemado, nada de fato aconteceu ou acontecerá. Veio aquele puxão de orelha fajuto via Twitter do Arthur Lira, mas ir para cima de fato para tentar retirar esse sujeito, aí sim seria um bom exemplo para o país, do parlamento por ter cometido um crime inafiançável. Não, isso ele não fez e não fará. Então Arthur Lira não tem moral. E só um detalhe, o Flávio Dino é tão genial que na resposta para Elô, por que não deveria voltar, ele diz em respeito ao povo e ao Congresso. E é fato isso. Pois é. Elô, você que chegou agora há pouco em Brasília, há pouco tempo em Brasília, você esperava ver esse barraco todo, pegar esse climão aí no Distrito Federal? Conta aí pra gente, não, vai. Foi além... Olha, foi além das minhas expectativas. E eu, no tempo todo que eu estava ali, eu estava olhando e estava pensando, jardim da infância. Mas não, eu vou ficar com o que o Calejão disse, eu acho que ele definiu melhor do que eu. É clima de quinta série violenta. E é exatamente isso, Calejão, você definiu perfeitamente. A famosa quinta B. É isso. Heloísa Vilela, obrigada, querida. Uma boa noite para você, bom descanso. Um beijo. Para vocês também. Boa noite, Elô. Boa Obrigado, noite. querida. Até mais, Elô. Ô, Guga, dá algumas dicas para Elô ali para suportar essa quinta B aí todos os dias, porque, olha, não tá fácil não, hein? Só comentando. Não, você veja bem, não tivemos uma votação. O Pega para Capar Todo tem sido em comissões, em convites. Pois é. Ou seja, não teve um teste, você não teve ainda votação nenhuma. Imagina esses caras votando, todos colados lá, 513 colados no plenário, o que não vai acontecer. Não é? Com uma oposição tão violenta, que não vai para o debate, vai para xingar, levar cartazinho atrás e filmar. Colocar peruca. Que vai passar o mandato sem um projeto. Se eles seguirem dessa forma, sequer a arma eles vão conseguir defender, porque não dá tempo. Quem está com esse espírito não vai escrever nenhum projeto. Não vai, né? Não vai aprovar nada. É a famosa Foi o que o turma professor falou ontem. Vai lá. Não, era o que o professor João falou ontem, né? Ele falou disso, que essa extrema-direita, pelo menos, tem esse lado de que eles vão para um debate que é tão à parte do que a sociedade está querendo debater, né, que eles acabam não apresentando projeto, eles acabam não sendo uma oposição que, de alguma maneira, paralisa os trabalhos, que, de alguma maneira, faz uma oposição política para valer. É só uma oposição lacradora. Então, tem um lado positivo para o governo, que é, por exemplo, esse de não ter projetos e de não ter uma atuação política. É só essa atuação atrás de um holofote, atrás de um like.
Pois é. E depois da participação, né, da tentativa de falar na Comissão de Segurança Pública e depois de dar uma entrevista para Heloísa Vilela, o ministro Flávio Dino postou o seguinte, ó: a lamentável confusão na Comissão de Segurança Pública da Câmara envolveu palavras impublicáveis, ameaças, agressões e ofensas. Tais atitudes reforçam a necessidade do controle de armas. Imaginem essa gente com a arma na mão, sem estabilidade emocional. Um perigo para a sociedade. Eu vou chamar a advogada Maíra Recchia para repercutir um pouquinho com ela esse post do ministro Flávio Dino. Oi, Maíra, boa noite. Seja bem-vinda ao ICL Segunda Edição. Boa noite, Rô. Boa noite, César, Chico. Eu acho que a minha internet está um pouquinho instável. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Tá perfeito. Sim. Então tá bom. Boa noite, Guga. Boa noite a todos e a todas, gente. Boa noite. Maíra, queria te ouvir um pouco sobre o post do ministro Flávio Dino. Enfim, o que vimos hoje foi um segundo round de barracos, né? E a gente entende que se não tiver um freio, se alguém não organizar, para onde seguiremos, né? Que caminho aponta, né, as discussões e o debate político no Brasil? Não, Rô, é a degradação completa da política, né? Porque, na realidade, ali na Câmara dos Deputados ou no Senado, nas comissões temáticas, etc., o que a gente tem o que tem que ser uma rotina, né, é a discussão de projetos para o país. Né? Então, assim, a política como a arte do diálogo, e não essa baixaria que nós estamos assistindo semana a semana. Como acho que o César bem disse aqui, a questão do Nicolas, ou foi você, não me recordo agora, mas a questão do Nicolas, que praticou o crime de transfobia em pleno plenário ali da Câmara dos Deputados e saiu impune. Outros tantos que fazem ameaça, que falam que andam armados. Quer dizer, todo tipo de conduta ilegal e indecorosa. É importante que a gente chame a atenção que essas pessoas são representantes do povo e, portanto, têm o dever de manter o decoro parlamentar, né? Aquela respeitabilidade que se espera de pessoas públicas no exercício de um mandato. E, infelizmente, essa tônica da extrema-direita, que é para lacrar nas redes sociais, quando não está fomentando ódio, quando não está incitando a violência, vem com esse discurso vazio para lacrar nas redes sociais, é uma tônica da extrema-direita e dos bolsonaristas. Então, infelizmente, essas pessoas não têm envergadura moral para estar, e nem intelectual, acho que até mais intelectual, para ocupar esse cargo que eles têm ocupado e que é um cargo de extremamente, ou deveria ser extrema respeitabilidade. Então, assim, se o Conselho de Ética dessas casas legislativas não tomarem uma providência adequada, vai ser ladeira abaixo. É a degradação completa da política brasileira, que começou com a ascensão do bolsonarismo e vem aí se perpetuando, tendo em vista que não estão enfrentando nenhuma consequência drástica, como se faz necessário nesses casos que há um desrespeito completo aos agentes públicos, políticos, mas também à população brasileira, né? Total. Vamos falar um pouquinho do Poder Judiciário, porque hoje o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, o STF, se aposentou aos 75 anos, idade máxima considerada para o cargo. E veja só, na sua última decisão, foi a de que as denúncias de corrupção do advogado Rodrigo Tacla Duran contra o ex-juiz Sérgio Moro e também o deputado Deltan Dallagnol vão ser investigadas pelo Supremo, não vão sair de lá. A decisão contrariou Moro, que reagiu hoje no seu Twitter. Ele disse o seguinte, abre aspas, o processo com as falsas acusações não é de competência do Supremo. Maíra, por que essa decisão do Lewandowski incomoda tanto o senador Sérgio Moro, hein? Porque ele sabe que não vai navegar, ele sabe duas coisas, Rô. Primeiro que ele não vai navegar em mar tranquilo no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que os ministros daquela corte sabem muito bem o que Moro fez no verão passado, né? Então, foram testemunhas e julgaram ali, foram testemunhas oculares e julgaram ali os mais diversos abusos praticados pelo então juiz
Sérgio Moro. Mais do que isso, ele deve estar certamente em pânico porque perdeu o seu costume, né, de tentar direcionar processo, escolher ali a forma de condução dos autos, e aí ele se vê agora como não podendo utilizar essa manobra jurídica que ele sempre utilizou, né? Ou seja, combinando provas, seja direcionando delações premiadas, seja valorando de uma maneira muito suspeita algum indício de prova que ali não se confirmava. Então, ele sabe que não vai ser fácil para ele. O que chama atenção no pedido da defesa de Sérgio Moro são 2 pontos. O primeiro deles é que eles não querem, Sérgio Moro, na realidade, não quer que o processo ou a investigação siga pelo Supremo Tribunal Federal, mas também não quer que o processo ou as investigações sigam pela 13ª Vara de Curitiba. Basicamente, ele quer escolher aquela pessoa que vai conduzir e vai julgá-lo aí nesses casos dessas denúncias. Causa bastante perplexidade, né? Porque ele não quer nem o Supremo e nem a Justiça de primeiro grau. Mas tem um dado que hoje acho que já até foi um pouco para a rede social, que Moro, ele está sendo investigado nesses casos, está abrindo mão aí do seu privilégio ou da sua prerrogativa por foro, mas tem um caso que estava na mídia até pouco tempo atrás, que ele promove uma queixa-crime contra uma pessoa que até então era pré-candidata, e esse processo também subiu para o Supremo Tribunal Federal. E neste, ao que me consta, em nenhum momento ele pediu para que saísse do Supremo Tribunal Federal, já que ele é autor e não é investigado. Então, assim, Moro está acostumado a tentar conduzir ali conforme seus interesses, mas teve um revés muito importante hoje, e nesse sentido aí, como a última decisão do ministro Lewandowski, fica no Supremo Tribunal Federal a competência para perquirir aí essa questão das denúncias do Tacla Duran. Ou seja, isso caracteriza, eu sei que não é o caso, né, Maíra, mas caracteriza uma espécie assim de jurisprudência, vamos dizer assim. O senhor não reclamou desse procedimento quando ele lhe favorecia. Me parece agora que isso vai ser usado para argumentar que o senhor não pode fazer isso, considerando que agora o senhor é o réu do processo, né? Na realidade, no processo que ele é autor, não há nem essa alegação de incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ao que me consta, não há nem essa alegação da própria defesa dele, da própria autoria dele, né? E nos casos que ele é réu, e aí, de alguma maneira, ele quer manobrar, porque causa estranheza essa situação. Não é para tramitar perante o Supremo Tribunal Federal, mas também não é para tramitar na Justiça de primeiro grau, porque ele alega, e aí vem a grande ironia do destino, né? Moro pedindo para ser julgado por um juiz que seja imparcial, mas ele vem e fala que o juízo também da 13ª Vara não é um juízo confiável e, portanto, ele não quer nem ser julgado por aquela 13ª Vara e nem pelo Supremo Tribunal Federal. O mundo não gira a capota, e aí as 2 lições que ficam para ele no dia de hoje é justamente que a questão dele pedir, né, um julgamento que seja um julgamento livre de qualquer mácula que ele tanto cometeu lá atrás. E a outra grande ironia é que o próximo relator desse processo que vai tramitar no Supremo Tribunal Federal será invariavelmente o sucessor do ministro Lewandowski. E quem está mais cotado para esse cargo até então é o Cristiano Zanin, advogado aí do presidente Lula, né? Isso é um pequeno parênteses. Travou grandes debates com o Moro, aliás, em audiência. Perfeito. Ele queria tanto chegar ao STF, tá aí, chegou, está no STF. O cara chegou lá. Né? Por outras vias, mas chegou, né? Se depender do Moro, gente, o único juízo que ele confia e que ele quer ser julgado é a da Gabriela Hardit. Exato. Se depender dele, ele vai para a Gabriela, porque ele está de fato acostumado a controlar, junto com os procuradores, os julgamentos que ele fazia, e agora ele se vê na mão daqueles que já o condenaram. Então, você vê que ele está em pânico. E como passa rápido a ascensão, como passou rápido essa suposta ascensão do Moro, que estava dias atrás, semanas atrás, muito bem nas manchetes de jornal como vítima, e agora voltando a ser vilão. Pois é. Já que você falou em Gabriela... Vai lá, Maíra, depois eu complemento aqui. Vai lá. Não,
Eu fico pensando, assim, nos fundos da análise da psiquiatria e psicologia, o pânico que ele deve ter de alguém fazer a mesma coisa que ele fazia. Exato. Opa! Basta repetir karma. o mesmo roteiro, basta repetir o mesmo roteiro. E eu achei interessante ser o Lewandowski, porque é um cara de um perfil garantista, é um cara assim, com muito amparado na lei, nunca em convicção, assim, são completamente opostos. Então se despede com esse prêmio ao Sérgio Moro, é aqui que você vai ter que responder. Então o destino sendo bastante irônico mais uma vez. Destino não, a história, digamos assim. Exato, ótimo ponto. O mundo não gira, ele capota, né? Cada vez mais essa frase está valendo. Por aí. Deixa eu chamar o jornalista Chico Alves para o nosso próximo assunto. Oi, Chico, boa noite para você. Boa noite, Roberta. Boa noite a todo mundo. Boa noite, César, Chico, Guga e todo mundo. Vamos falar sobre Petrosix. Uma ótima noite para você, porque saiu no Valor Econômico. A Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras, a ANAPetro, vai entrar com ação na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e no Tribunal de Contas da União, o TCU, para checar irregularidades na venda da Petrosix, unidade da Petrobras que industrializa o xisto. Nós demos aqui no ICL Notícias com exclusividade, a palavra é tão importante que eu até travei aqui. Carrega no peso, Rô. Exatamente. A primeira reportagem, feita pelo nosso colega e fera no jornalismo investigativo, Leandro Demore, sobre as suspeitas de pirataria de tecnologia da Petrosix. A denúncia envolveu o pai da ministra Gabriela Hardit, que substituiu Sérgio Moro na Lava Jato, Chico Alves. Amanhã ainda teremos um desdobramento, mas antes queria te ouvir sobre o que temos até agora, o que foi colocado na mesa sobre essa pirataria. Pois é, muito grave. Eu acompanhei o relato do Leandro Demore, eu vi as falas dele, os programas em que ele mostrou essa denúncia. Tudo muito grave, né? Tudo muito, especialmente porque a investigação não foi à frente. E agora, no primeiro programa que o Demore apresentou a denúncia, o presidente da Petrobras, João Paulo Prat, já se colocou à disposição para botar a mão na massa e fazer essa investigação andar. Então, a expectativa é que agora a gente saiba se tudo o que parece realmente é. Porque, pelo que o Demore colocou, todas esses indícios de que o pai da juíza estava bem próximo de uma história de espionagem industrial, né, que repassa para uma empresa estrangeira, um banco estranhíssimo, uma tecnologia que a Petrobras tinha expertise, né? Aliás, a Petrobras é um centro de tecnologia de altíssima qualidade, consegue patente de alta qualidade em nível mundial, né? E aí essa é mais uma da exploração do xisto. E aí aparece o pai da juíza Gabriela Hart e está metido nessa história. E anos depois, né, alguns anos depois, a juíza vai participar de um julgamento que tem a ver com Petrobras de uma forma completamente livre, leve e solta, né, tranquila, né, como se nada tivesse acontecido no passado e se ela não tivesse nenhuma pendência, nenhum contencioso com relação a seu pai, com alguém da sua família e com a empresa, né? Então a gente espera que agora, com a investigação andando, a gente acho que vai confirmar todas as aparências vão ser confirmadas agora. Pois é. Maíra, vou voltar contigo para uma pergunta muito direta. Você vê alguma chance dessa venda ser revertida, juridicamente falando? Olha, Rô, assim, uma vez comprovado esse desvio de finalidade e esse privilégio a interesses pessoais, essa pirataria industrial, acho que é factível que essa venda seja revertida, até porque o prejuízo ao patrimônio nacional foi gigantesco.
Agora, é importante a gente chamar a atenção para além dos trâmites que vão acontecer dentro do Tribunal de Contas, nas investigações, enfim, na CVM, em todos os órgãos que estão envolvidos, é importante que a gente coloque luz também na atuação da juíza, né? O CNJ precisa olhar para isso, porque me parece uma relação não só promíscua, mas também espúria, que demonstra completa dissociação de seus deveres enquanto magistrados. Não é factível que o seu pai seja acusado de crimes tão graves, né, de condutas tão lesivas, se a gente não é o caso, tecnicamente falando ali, da letra fria da lei de lesa pátria, mas é basicamente isso. Né? Então, assim, que uma pessoa tão próxima a ela esteja envolvida nesse escândalo gritante, e os processos que estavam ali embaixo de sua envergadura, que estavam embaixo da sua envergadura funcional, analisar se eles tiveram caminhos diferentes, né? Porque algumas empresas foram extremamente achincalhadas, investigadas, e outras não sofreram tanto, ou as próprias pessoas envolvidas. Acho que o CNJ tem que olhar para isso. Se andou suspendendo preventivamente aí com muita correção as pessoas que estavam se manifestando nas redes sociais de maneira enfim, a favor do golpe, etc. e tal, e algumas pessoas já foram suspensas preventivamente, magistrados inclusive, é necessário que se olhe com a devida seriedade para esse caso, apure adequadamente a conduta dessa juíza, e, se for o caso, a suspenda preventivamente até que possam fazer a colheita das provas e nenhuma prova se perca aí no curso dessa investigação. A tônica, além de tudo, é um modus operandi, né, do trio Moro, Deltan e agora dessa juíza, doutora Gabriela. É um modus operandi que visa aí tirar algum proveito da situação que eles colocaram o país, com prejuízos financeiros da ordem de bilhões. Uma vez comprovado, Rô, todo esse cenário, né, de que tudo, assim, esses indícios propriamente ditos, e especialmente o desvio de finalidade, é factível que aconteça a anulação, sim, dessa venda. Vai lá, Chico. O interessante é que é essa juíza que detona a história agora da suposta ameaça do PCC para o Sérgio Moro. Ela é quem desperta, ela é quem vai à Polícia Federal para que seja investigado o caso, né? E voltando ao capítulo das ironias, Maíra, o interessante é que no mesmo momento que acontece essa denúncia do Demore, você tem a devolução do caso Tacla Duran, agora com status de corte superiora. Um personagem que foi evitado a todo custo pela imprensa, foi evitado, assim, ninguém citava em jornal nenhum, era um nome proibido, ele volta obrigatoriamente na despedida de um ministro importante, um ministro com uma bela história no STF, retoma nessa hora, ou seja, a gente tem aí uma revisão, a chance de uma revisão histórica sobre a Lava Jato. Tivemos a Vaza Jato, na qual o nosso Demore também foi, digamos, o principal repórter da história, e agora o Demore volta com esse caso de espionagem, incluindo, com requinte de incluir o pai de uma juíza que estava no centro, no núcleo da Lava Jato. Então, é muito curioso, a gente pode viver um capítulo muito interessante de revisão, não revisão com revanche, porque alguns veem, é uma revanche. Não é revanche. Está lá assinado, a espionagem industrial está assinado. O cara entrou no tesouro ali onde estavam as informações e vendeu. Então, não é fofoca. Fala, Chico. Chico. E a ironia é que a juíza Gabriela Hart, que foi tão parceira da Polícia Federal em vários momentos para determinar algumas investigações, diligências e tal, pode, quem sabe, ter a Polícia Federal no seu encalço em breve, né? Dependendo de como caminham as investigações. Né? E só queria dizer a doutora Maíra que eu não sou mal educado, não, é que tinha um quadrinho aqui na minha frente que pedia que eu a visse, então eu quero dar boa noite para ela também. Mas então é isso, pode ser que em breve a Gabriela Hart tenha também a Polícia Federal no seu encalço. E olha só, amanhã tem mais uma bomba da Petro Six.
Quem vai trazer para a gente é o Leandro Demore, no Desperta ISL, às 7 horas da manhã. Então, repito aqui, amanhã a história continua, tem mais uma bomba a ser revelada amanhã no Desperta ISL com Leandro Demore, com Desperta ICL com Leandro Demore, às 7 horas da manhã. Combinado? Maíra Réquia, muito obrigada por sua participação e uma ótima noite para você. Um beijo. Obrigada, gente. Boa noite, bom trabalho. Beijo. Boa noite. Boa noite, querida. Obrigado, Maíra. Chico fica com a gente, o Guga também, porque vamos voltar a falar do depoimento, né, da tentativa de depoimento, na verdade, do ministro Flávio Dino, hoje na Câmara, o principal fato do dia. Ele também falou do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Bolsonaro, porque ele foi julgado pelo povo, foi reprovado, perdeu a eleição. Haverá o julgamento pelos tribunais e o julgamento por Deus. Então, realmente, não me cabe, nesse momento, dizer se o presidente Bolsonaro fez isso ou aquilo, porque ele responderá perante os tribunais. E eu respeito a independência do Poder Judiciário. Guga Noblar. Isso aqui é uma elegância, Ele né? é muito bom. Pois é, como é que você avalia elegante. essa fala de um verdadeiro gentleman da política brasileira? Não é um deboche, mas um deboche na medida certa. Ele já perdeu a eleição, já foi julgado, portanto, pelo povo, será julgado ainda por Deus, ou seja, há pecados aí para serem avaliados por Deus. E também pelos tribunais, já que está enroscado em várias histórias. É um deboche maravilhoso do Dino, mais uma vez, mostrando como se faz para devolver ataque, devolver provocação de uma maneira elegante, com fatos e esfregando na cara dessa gente. Ele perdeu a eleição, ele tem rolo com a justiça, ele tem rolo até com Deus, se brincar, viu? Então, baixa a bola aí, galera. E ele é tão esperto, né, que ele fez aquele comentário que a gente leu aí, Lula, vocês leram, né, um Twitter dele. Aí ele fala, como é que vocês imaginam se essas pessoas andarem armadas, o que acontecerá, se referindo aos parlamentares. Não precisa nem imaginar, a gente viu, uma das que estava lá hoje, a Zambelli, armada na rua, pagando um micão, correndo atrás de um eleitor do PT, ameaçando ele com uma arma em punho. É uma cena que não sai da nossa cabeça. E tem o Alberto Fraga, que ameaçou puxar revólver dentro da CCJ. Então a gente não precisa imaginar, não. A gente já sabe como é que é. Chico, queria te ouvir também sobre o dia de hoje. Queria fazer, volta e meia, quando eu tenho uma brecha, eu faço uma crítica, pelo menos observações sobre nossos colegas da imprensa. Não tenho nenhuma pretensão de ser ombudsman de ninguém, mas só fazer algumas considerações. Eu acho que eu vi repetido em várias chamadas e manchetes a palavra fujão, que foi o refrão que os bolsonaristas puxaram lá quando terminou a sessão. Porque já tinham preparado como ele falou, eles já tinham preparado essa claque aí, já estava preparada para cantar esse fujão. Só que quem interrompeu, quem encerrou a sessão não foi o Flávio Dino, que levantou e disse, não vou falar mais. Foi o deputado Sanderson, que estava presidindo a sessão, que não conseguiu controlar aquela balbúrdia entre bolsonaristas discutindo com os governistas, gente se levantando para quase partir para o pau, né? Ele cansou, ele deu várias broncas, cansou e ele encerrou a sessão. Não foi o Flávio Dino, ele, por pouco, o Flávio Dino fez até menção disso aí, mas ficou lá. Mas aí teve uma hora que o Sanderson, irritado, já sem paciência, decidiu encerrar a sessão. Então, aí, mesmo assim, os deputados bolsonaristas puxaram esse coro de fujão. E aí, quando a gente coloca na chamada, o leitor desavisado vê lá, fujão, Flávio Dino, sessão encerrada, Flávio Dino sai da sessão e sob coro de fujão. Quer dizer, parece que foi o Flávio Dino que pediu para sair, não pediu para sair, ele estava lá até o final, e o presidente da comissão que encerrou a sessão, porque ele próprio não aguentou com seus pares, com seus aliados ali bolsonaristas. Então, é só essa observação que eu tinha a fazer, e concordo com todas as observações que vocês fizeram.
Acho que o Flávio Dino, mais uma vez, se portou como deveria, e é lamentável, mais uma vez, a gente vê um nível de uma parte considerável do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Tá certo, Chico Alves. Maravilha, Chico. Obrigada, viu, por participar aqui do ICL segunda edição. Uma boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite, Guga, César, Chico e todo mundo que está vendo a gente. Boa noite, Valeu, querido. Boa noite, Valeu, Chico. boa noite. Olha, chegou a hora dos destaques. Como eu sempre sou a primeira, porque eu sei que ladies first, eu vou passar a bola hoje. Vou passar a bola para o Guga começar os destaques hoje. O Bolsonaro está acostumado a perder, pelo jeito. É derrota atrás de derrota. E por 7-0, não foi nem 7-1, foi 7-0, que é pior ainda. Os ministros do TSE foram unânimes em dizer que não vão retirar Alexandre de Moraes de um dos processos, dos vários processos que correm contra o Bolsonaro. Para tentar retirar o Xandão, ele apelou para uma imagem do dia de uma das sessões desse julgamento em que o Alexandre de Moraes faz um gesto de degola. Segundo o Bolsonaro, era um gesto para ele. Óbvio que não era, né? O ministro Alexandre de Moraes não faria na frente do Brasil inteiro um gesto de degola para o então presidente Bolsonaro. A imprensa apurou que, na verdade, teria sido um gesto de degola para um funcionário dele que tinha demorado a levar informações que o Xandão tinha pedido. Era um processo sobre lives que o Bolsonaro estava fazendo usando o Palácio do Planalto. Então, mesmo assim, o Bolsonaro tentou apelar para uma interpretação ridícula, como se fosse um gesto para o Bolsonaro. Inclusive, Cássio Nunes Marques disse que não faz sentido, todos votaram, até o ministro bolsonarista votou contra ele. Então, mais uma derrota de Jair Bolsonaro para a coleção. Essa é o meu destaque. E, já que pelo jeito vocês vão me liberar, deve ser isso, quero agradecer a todos vocês que votaram em mim no Calejão, que a gente está entre os 4 lá do Prêmio Best. Vamos lá. Acho que amanhã eles decidem os 10 finalistas. A gente está quase lá. Continuem votando. Só mais um dia, mas a gente já está entre os 10 aí, pelo jeito. A gente vai conseguir passar para a final. ICL na cabeça. Boa, garoto. Galera, Muito volta bom. lá, volta lá. É o bonde do ICL. Guga, obrigada. Boa noite para você. Vou te liberar. Beijo para todos vocês. Beijo, Querido. Tchau, tchau. Tchau, querido. Até mais. Vamos lá, Chico Sá. Bora lá, cara. Eu vou de um destaque ali com a ajuda do meu amigo Guilherme Amado. Deu na coluna dele hoje no Metrópolis que o capitão que comandava esse país até há pouco tempo, por falta de juízo de alguns brasileiros, está fazendo do PL ali um cabidão de emprego. Sabe, eles chamam até de o Cine dos fardados. O Cine é o Sistema Nacional de Emprego. E o Bolsonaro já levou, lá já tem a Michele, né, que foi aumentada hoje, já com menos de um mês no partido, já ganhou um aumento. Isso é dinheiro público, não é dinheiro de Valdemar nem de ninguém, dinheiro público, já ganhou aumento. Então temos já a Michele, o Bolsonaro, o Braga Neto, ele vai levar mais um coronel por fora, mais um major, mais um civil do ex-Ministério da Defesa, e está enchendo lá. Parece até que vai praticar de novo a rachadinha do início da carreira dele. Só isso, só vejo essa possibilidade. Mas está fazendo um ninho aí. Aí você diz, não, pode escolher quem ele quer, a vida é assim, etc. Não, isso é dinheiro público. Então, Bolsonaro, mais uma vez, que viveu 34 anos à sombra do dinheiro público, que as pessoas acham que é um outsider da política, mas é esse cara que há 34 anos vive disso e fazendo esse tipo de coisa. E continua repetindo o padrão. Vai, e ninguém para ele. E ninguém para. César, vai lá. Bom, o meu destaque, infelizmente, triste, de novo, teve hoje um adolescente de 13 anos atacou 3 colegas na cidade de Santa Teresa de Goiás, região norte do estado, com uma faca. Ele feriu 3 pessoas, felizmente não foram ferimentos sérios, ninguém morreu. Ele não tinha histórico, ele não tinha antecedente de violência. O Caiado, inclusive, mandou deter os pais desse adolescente, o que, segundo especialistas, não é atribuição
do governador do estado, tem uma série de coisas aí que colocam em xeque a própria estrutura constitucional do país. Essa semana, agora, dia 20 de abril, completa aniversário de um atentado muito famoso nos Estados Unidos, que eu também não vou falar o nome aqui, para efeito de não dar impulso para esse tipo de coisa, mas a gente precisa estar absurdamente alerta com o que está acontecendo. É uma questão endêmica. Eu venho conversando com pesquisadores e jornalistas que te dão conta de que existem estruturas maiores por trás disso, fomentando esse tipo de coisa deliberadamente. Então não é só uma questão do nível de ódio que o bolsonarismo destilou junto à própria sociedade brasileira ao longo dos últimos 4 anos. Seguramente esse é um fator preponderante para fazer qualquer tipo de análise séria acerca desse problema que está se tornando endêmico no Brasil, mas, ao que tudo indica, e eu vou avançar um pouco mais nisso antes de falar qualquer coisa, existem estruturas bem organizadas fomentando esses processos de uma forma deliberada. É extremamente triste que a gente tenha os nossos jovens professores e todo o ambiente escolar sob esse tipo de ataque, mas a gente tem que estar muito atento com isso, principalmente ao longo dessa semana, porque é um risco eminente a essa altura. Muito eminente. Eu vou pegar carona no seu comentário, porque hoje já aconteceu uma reunião do ministro Flávio Dino com as plataformas digitais, né? Sim. Ele disse ter identificado 500 perfis no Twitter com divulgação de material violento contra escolas. E aí, depois da fala do ministro Flávio Dino, eis que a advogada ou o advogado do Twitter responde o seguinte: as imagens de autores de massacres e outras formas de exaltação de assassinos não representam violações aos termos de uso da plataforma. Ou seja, dos 500 perfis identificados, o Twitter excluiu apenas 61 contas, porque ele diz que está de acordo com o termo de uso da plataforma. Que loucura, gente. Imediatamente, até postei hoje na minha conta esse post de Twitter apoia massacres, porque foi trending topics hoje no Twitter, porque realmente foi um absurdo. E aí o que aconteceu? O Twitter censurou essa hashtag. Caramba! Então, quer dizer, para censurar a hashtag subir como assunto destacado. Exatamente, censurar a hashtag pode, mas excluir as contas que incitam a violência, né, atentados e massacres na plataforma, tudo bem. Né? E aí o ministro ainda pediu moderadores, né, pediu para que a cada fake news fossem postados mais outros comentários desfazendo essa grande mentira. Mas assim, ter um retorno desses, na situação que a gente vive, é um completo absurdo. Esse é um método de gestão do senhor Elon Musk. Então, isso tudo está muito claro. Está muito claro a forma como ele age, o que ele valoriza em detrimento da vida humana. Né? Eu acho que as ações falam por si. Na medida em que ele censura uma hashtag tua, por exemplo, que está questionando a morte, sobretudo de crianças e adolescentes, e prioriza determinado conteúdo a favor de monetizar a própria plataforma, isso te dá conta de uma forma muito prática. Você não precisa abrir a boca, você não precisa dar uma única palavra para comunicar de uma forma muito explícita aquilo que você valoriza em detrimento da vida humana. Agora, primeiro, né, gente, não é liberdade de expressão, né? A gente tem que ficar falando isso toda hora, porque, assim... Faz o menor sentido. Nossa, eles usam como desculpa, né, da privacidade e das liberdades individuais. Estão jogando gasolina numa tragédia que já está sem controle. O caráter endêmico, exato. Isso é gravíssimo. Olha, qualquer advogado bom coloca como coautor de qualquer tragédia da escola. Se pega um perfil desse, liberado pelo Twitter, e acontece algo relacionado a post de rede social, é coautor. É coautor da violência. E sabe um complemento, Chico, que eu acho que vale a pena trazer? Quando veículos de comunicação procuraram o Twitter para que o Twitter se posicionasse a respeito e explicasse o que estava acontecendo, pasmem, eles responderam com aquele emoji de fezes. Então, esse é o nível de estrutura com a qual a gente está lidando nesse momento sob a gestão desse senhor que hoje controla essa rede social.
que tem que saber que ele não é maior do que a Constituição brasileira. Exatamente, Tá foi lá o que o ministro falou para ele. O verde e amarelo que o Flávio Dino levou hoje lá na Câmara, está lá para resolver isso. Exato. Não dá. É um absurdo, de fato. Bom, vamos ver como é que foi o fechamento do mercado financeiro com Débora Maganha. Oi, Débora, boa noite para você. E aí, como é que fechou o mercado hoje? Oi, Roberta, boa noite, pessoal. Olha, hoje o dia foi mais do que positivo para o Ibovespa. Tudo começou pela manhã, quando o IPCA mostrou que a inflação desacelerou e ficou em 0,71%, menor do que observado no mês passado e abaixo da mediana de 0,77% que era esperada pelo mercado. Essa inflação acabou pegando o Banco Central de surpresa, que tinha projetado 0,87% de alta para esse mês. O Banco Central tem se apoiado muito nesse discurso de pressão inflacionária para manter os juros mais altos, mas os novos dados já estão sendo suficientes até para o mercado perceber que está na hora da entidade afrouxar o tom e cortar os juros, já que a inflação atingiu 4,65% no acumulado desses últimos 12 meses até março. Com essas expectativas de juros mais baixos, o Ibovespa subiu 4,29% hoje, e o movimento de altas foi generalizado. A gente viu as companhias aéreas e ações ligadas ao turismo subirem, favorecidas pelo dólar, que chegou no menor patamar de 2023 e foi negociado a R$ 5,00, e as ações de consumo, já mais ligadas à economia doméstica, também tiveram alta. O índice que reúne as ações do setor subiu 5,81% hoje, aqui favorecido pelas perspectivas do mercado desse corte na Selic. Enquanto aqui no Brasil o otimismo predominava, no exterior o dia foi de cautela. Porque amanhã, Roberta, a gente tem a divulgação da inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, o que deve mexer muito com o mercado e com as expectativas dos juros por lá, viu? Obrigada, Débora. Bolsa bombane hoje, né? Em plena terça-feira. Que beleza. Dólar mergulhando ali. Perto de 5, tendência de... Dá uma caída maior, não, Débora? Se a gente tiver, dependendo de como sair a inflação amanhã, e a gente tiver essa expectativa dos juros nos Estados Unidos ainda mais controlada, pode ser ainda que a gente tenha essa tendência amanhã de novo. Para você que vai viajar, amanhã é o dia. Débora, obrigada, viu? Boa noite, um beijo para você. E eu que agradeço, um beijo para vocês e até mais. Boa noite, querido. Trago novidades. Tem curso novo no ICL. Se você quer ter um perfil campeão no LinkedIn, o ICL te ensina como. Amanhã, às 5 da tarde, tem a estreia do curso LinkedIn Profissional, Marca Pessoal e Vagas, com Arlane Gonçalves. Essa daí da foto. Nesse curso, você aprenderá a tirar o melhor dessa plataforma para aumentar as suas oportunidades de emprego. Eu já consegui emprego no LinkedIn. A Arlane é consultora de carreira e diversidade, com mais de 13 anos de experiência em diversas áreas de negócio. Tem que ter uma foto apresentável, tem que ficar compartilhando assuntos, tem que criar ali um burburinho na sua rede profissional também. Eu sou muito ruim nessa rede aí. Mas tô lá caladinho. Fazer o curso, hein, Chico? Tô lá caladinho. Amanhã eu vou prestar atenção muito no que a Arlane vai falar para bombar. É isso aí. Maravilha. Então, se você já é aluno do ICL, esse curso está disponível amanhã, às 5 da tarde. E se você ainda não é, basta acessar www.icl.com.br e fazer a sua matrícula. Certo? Gente, vamos lá. Amanhã o dia tá cheio porque a nossa grade de programação começa com o Leandro Demori. Amanhã eu vou acordar cedo. Eu quero essa bomba aí. Essa bomba. Que amanhã tem a Bomba 2, também da Petrosix. A história continua no Desperta ISL, às 7 da manhã, com o Leandro Demori. E logo depois, coladinho no Desperta ICL, tem o ICL Notícias, primeira edição, com a Vivian Mesquita. Olha lá, olha o trio. Edu Moreira e William De Luca, das 8 às 10h30 da manhã. Então, amanhã tá recheada com 2 programaços para você. Lembrando que tem bomba no Desperta ICL. E depois você tem um encontro com a gente aqui no ICL, segunda edição, às 7 horas da noite, com César Calejão, Chico Sá, Guga Noblar e o nosso time de comentaristas. Só tem fera aqui. Fechamos por hoje?
Tá bom, né? Tá bom. Amanhã tem mais. Beijo, César. Beijo. Beijo, Chico. Muito obrigada pela sua audiência e amanhã a gente se encontra aqui no ICL, segunda edição. Um beijo, boa noite a todos.